Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, resumão de animes com Shumatsu no Valkyrie, segunda temporada, ou, como tá aqui no ocidente, Record of Ragnarok 2, beleza? Então a gente vai falar aí finalmente dessa segunda temporada, né, de Record of Ragnarok, que, bom, a gente viu que a primeira temporada teve muitos problemas, né, e problemas que precisavam ser corrigidos, na minha opinião, né? Será que eles conseguiram fazer, né, algo melhor do que a primeira temporada? É o que basicamente esse é o centro aqui da discussão no vídeo de hoje, beleza? Então vamos lá. Lembrando que agora a gente tem aí QR Code de Pix, quem quiser, quem puder, dá uma escaneada aí no QR Code que aparece de vez em quando aí na tela, vai ajudar bastante. Muito obrigado. E agora sim, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Bom, basicamente então a gente tem aqui a continuação, né, da primeira animação aí de Record of Ragnarok, que já tinha sido bastante polêmico, né, por N razões, né. A dublagem tava meio esquisita, o que por si só já é bem estranho, porque a dublagem, pelo menos em português, é bastante conceituada e é muito boa, não tem muita desculpa pra errar nesse negócio aí. Mas por alguma razão em Record of Ragnarok, que era uma obra que eu tinha comentado na primeira temporada, que não tem como você errar uma obra dessa, cara. É uma obra feita pra se dar, assim, muito bem, sabe? Não faz nenhum sentido você conseguir cagar uma obra dessa, né? Mas aparentemente o pessoal tinha conseguido fazer isso, né, na primeira temporada. Não só em questão de dublagem, né, como também em questão de visual, porque foi inclusive a gota d'água pra mim. Foi o visual da primeira temporada que tava um horror, tava um asco simplesmente. Os caras fizeram uma espécie de PowerPoint maluco lá, onde tinha até cenas legais, mas a maioria era tudo estático, tudo parado. Os caras não conseguiam fazer animação no anime. Ok, isso é bizarro, bizarrão. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Eu sou do time que não gostou. Eu inclusive fiz um comparativo de que ele ficou a nível ali de Baki e Kengan Ashura. E pra mim, que acompanha o mangá, que vê o visual dos personagens, que sabe que a história é muito boa, que aquilo ali merecia ser algo exaltado a nível Dragon Ball, simplesmente vendo aquilo ali, cara, tá num nível assim tão abaixo, me deixa muito decepcionado. Sinceramente, eu saí muito decepcionado da primeira temporada, sabe? E bom, a segunda temporada então teria a missão de melhorar, né, melhorar os pontos aí negativos da primeira temporada e manter os pontos positivos, que também é algo bem importante aqui, né? Mas enfim, já vou adiantar logo, dar meu veredito final, tá? E explicar o porquê depois. Não, a segunda temporada não é nem sequer melhor que a primeira pra mim, tá? Nem mesmo é melhor que a primeira, por incrível que pareça. E bom, agora a gente vai pontuar então as partes aí que eu tenho a reclamar, né? E o que eu tenho a exaltar também, porque ainda tem alguma coisa que salva, tá? Mas a gente vai falar aqui primeiramente das partes ruins. Primeiramente, visual, que é o mais gritante, né, cara? Isso aqui é uma sacanagem, né? Os caras, como eu falei, eu acho que eu cheguei a fazer um vídeo, acho, de opinião, se eu não me engano, sobre como é que tá a questão lá de fazer animes lá no Japão, que tá meio cagada a situação. Não só pela questão de pandemia, mas por outras coisas também. E sinceramente a estrutura do campeonato não é a pandemia o verdadeiro motivo, tá? Do porquê que as obras estão saindo zoado lá. Mas enfim, o ponto importante aqui é que, como eu tinha comentado lá na primeira temporada, esse anime precisava de tempo para ser feito. É uma obra que requer qualidade, requer cuidado, requer uma certa finesse ali, que hoje em dia as indústrias não têm. Tipo assim, se eu não me engano, a primeira temporada os caras tiveram mais ou menos 1 ano e meio pra fazer, ou talvez um pouco menos. Não faz sentido, sabe? Grande cuidado, né, que você tem com uma obra que poderia ser a nível Dragon Ball, tá ligado? Você simplesmente já faz de qualquer jeito aí, dane-se, tá ligado? E realmente fizeram de qualquer jeito, né? Fizeram com o que tinham na mão e deu aquilo ali, né? E aí na segunda temporada, eles não só mantiveram alguns problemas da primeira, como por exemplo a irregularidade da animação. Sério, é bizarro. A animação, ela tem, tipo, ela funciona de 4 maneiras diferentes na mesma temporada, que é a segunda. Sério, na mesma temporada você tem 4 animações diferentes. Muito louco. E claro que eles iam abusar bastante do 3D aqui, né? E isso tem
tudo a ver com essas 4 animações que eu falei agora. Por quê? Às vezes você tem uma imagem onde os caras simplesmente reduzem bastante a qualidade da animação. Tipo, todos os detalhes que fazem o mangá ser muito conceituado e muito legal de se acompanhar, aqui os caras simplesmente jogaram pro alto, ligaram dane-se e fizeram com o mínimo de esforço possível, tá ligado? Bizarramente. Aí tem outras imagens que parece que eles tentaram fazer mais detalhes, tipo... Ok, você começou a fazer as animações com menos detalhes, de repente alguém falou, se esforça nessa parte aí. Por quê? Não sei. Os caras simplesmente começaram a fazer do nada uma animação de qualidade no meio ali, jogado no meio da animação de baixa qualidade. E aí o 3D também tem essa mesma dualidade, porque quando eu vi as primeiras cenas em 3D, eu achei bizarro. Porque a gente teve ali, eu cheguei a comentar isso no... Eu acho que eu cheguei a comentar isso na análise do trailer da temporada. Que a luta do Hércules e do Jack, em alguns momentos, parecia a abertura do Jojo. Da primeira abertura lá do anime do Jojo, que é aquele Sonotino Sadame. Cara, é exatamente igual, cara. É muito parecido, pra deixar passar. É extremamente parecido. Bizarro. Não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. E assim, eu imaginei, pô, tá, os caras vão meter esse 3D aí, estilo Sonotino Sadame, e vai ficar por isso mesmo? Tá, né? Fazer o quê? E aí, simplesmente, tem algumas cenas que são em 3D, e a primeira coisa que eu bati o olho quando eu vi foi, cara, vocês conseguiam fazer melhor? É sério? Vocês conseguiam fazer melhor? E mesmo assim entregaram um Sonotino Sadame no meio da animação? O que tá acontecendo, cara? Tem 4, cara, sério, tem 4 animações diferentes no mesmo anime. Isso não faz, cara, sério, não faz nenhum sentido. Se alguém me falasse que isso aqui é feito por fã, eu acreditaria. De verdade, isso aqui é muito fã, cara. Inclusive eu acho que eu já vi animação de fã melhor no YouTube. É bizarro, cara, sério. Mais bizarro ainda que nessa segunda temporada, não só a Grafnica, que é o estúdio responsável pela primeira temporada, tá aqui envolvida de novo. E eu já falei que o estúdio ele tem ali um cacife, ele tem boas animações, então não é desculpa, tá? Não é culpa diretamente, pelo menos ali do estúdio, né? O estúdio ele tem capacidade de fazer animação boa. Mas nessa segunda temporada ainda tiveram um apoio de outro estúdio, que é a Yumeta Company, que também consegue fazer ali também umas animações muito bonitas, inclusive. Mas, pô, você pega as duas e coloca um tempo de produção mínimo para os dois estúdios fazerem, isso tá de brincadeira, né? Tipo, as duas não deram uma no fim das contas, né? Ficou embolado, ficou totalmente bizarro o visual da obra. E sinceramente, olha, eu só não tô tão decepcionado porque eu já esperava que ia ficar zoado. Mas essa zoeira que os caras fizeram com a animação eu não esperava. Nesse nível eu não esperava. Eu achei que ia ficar pelo menos igual a primeira temporada. No mínimo, assim, o mínimo do mínimo, sabe? Isso é muito bizarro, sério. Cara, ai, meu Deus do céu, eu quero esquecer isso aqui, pelo amor de Deus. Próxima pauta, vai. Também tem a questão aí da dublagem, tá? A dublagem ficou bem esquisita. Em japonês eu não ligo tanto, né? Porque a voz pra mim é qualquer coisa na maioria das animações. E no caso aqui do Shumatsu no Valkyrie não é muito diferente, não. O que realmente chama a atenção é a questão aí da dublagem em português, que eles tentaram dar uma rearranjada, uma reorganizada ali. Eles trocaram alguns dubladores, pelo que eu vi. Parece que mudaram o dublador do Zeus, que antes era o Leonardo José, e mudaram para o Gilberto Baroli, que pra quem não sabe é o dublador do Saga. Não sei se essa geração de hoje em dia sabe quem é Saga. Eu acho que o pessoal nem sabe mais, né, cara? Por que esse cara é tão pica, né? Mas enfim, mas mesmo assim, com algumas mudanças ali na galera, né, que tava dublando, a dublagem tem o mesmo problema. O problema da dublagem não é quem tá dublando, na verdade. O problema da dublagem de Shumatsu no Valkyrie é o que parece, a meu ver, a direção ou a produção da dublagem, tá? Porque o jeito como os personagens estão falando parece extremamente rushado. Parece que o que eles falam não cabe na cena, sabe? É muito esquisito. E isso acontece várias e várias e várias e várias vezes. Eu não entendo por que, cara. Por que os caras fizeram dessa forma? Não sei se de repente não liberaram tanto orçamento. Sei lá, alguma coisa errada pode ter acontecido aí que eu não tô sabendo. Não sou um sommelier de dublagem. Eu só conheço muito por baixo, inclusive. Mas eu consigo perceber quando a dublagem tá sendo feita nas coxas e quando não tá.
Esse caso aqui foi um caso desse, deu pra ver claramente que a dublagem não estava num nível muito legal, sabe? O que eu gostei na dublagem foi de participações, como foi o caso aí no caso, né? Do dublador do Saga, teve a Vizedek aparecendo, achei mó legal, ela faz uma pontinha com fazendo aqui a Daikokuten, né, que é ali uma das partes ali do Zero Fuku, e sim, vai ter spoiler aqui, obviamente. Pô, fala, se você tá acompanhando aqui no canal, você já viu o mangá, vai, não tem desculpa, vai ver o mangá, vai, pelo amor de Deus. Inclusive, né, a gente tem aqui algumas dublagens bem legais, assim, que realmente ficaram legais, de novos personagens, assim, nessa temporada, né. Achei legal, por exemplo, a dublagem do Jack, né, mas ainda assim tem alguns momentos que fica esquisito. As frases que ele manda ali às vezes ficam um pouco estranho, sabe? E parece que ele não encaixa na cena. Isso é muito preocupante, porque não é normal, sabe? Não é nem um pouco normal, cara. Inclusive o dublador do Jack é bem legal, não sei se eu consigo falar o nome dele aqui, né? Mas é o Marcelo Pizzardini, acho que é assim que fala. Ele é muito bom, cara, muito bom mesmo. Ele já dublou o Bills, se eu não me engano, do Dragon Ball. Ele já dublou o Adão Negro lá do Injustice 2, inclusive, na segunda parte. Ele já dublou o Castilho, que eu tô vendo agora aí, o Far Cry 6 dublado lá no canal do Koala, né, na live dele. E eu vejo aqui o Castilho, então, tipo, eu conheço a voz dele, eu reconheci muito fácil a voz dele, inclusive, justamente por causa disso. Então, eu sei que o cara tem qualidade, então não é culpa dele isso daqui, saca? Não é o cara o problema é quem tá orquestrando tudo por trás, quem tá gerenciando. Então, assim, é um problema, os problemas de Shumatsu no Valkyrie, eles são principalmente estruturais. Tipo assim, a Netflix tá fazendo um anime de qualquer jeito. Eles estão pedindo por uma produção rushada, sabe? De baixa qualidade mesmo. E é de propósito essa bagaça. É isso que me dá nervoso, saca? Eu tô vendo aqui uma obra que era pra ser Hyper Master Blaster consagrada sendo feita nas coxas. Isso me incomoda. Assim, de um jeito muito... sabe? Dá tipo um gatilho muito forte, cara. Muitos gatilhos, inclusive. Eu fico realmente muito bolado quando eu falo da animação de Shumatsu no Valkyrie. E isso me deixa muito bolado, porque é uma obra que não merecia isso, sabe? Pra mim essa obra merece uma qualidade muito melhor, um carinho muito maior, sabe? Merece ser mais bonito, mais bem conceituado, mais bem avaliado, sabe? E eu fico muito decepcionado mesmo com esse tipo de coisa, tá? O som também eu achei que ficou um pouco abaixo da primeira temporada também. Nesse caso aqui é até meio difícil de julgar, né? Porque a gente teve, por exemplo, na primeira temporada, Maximum The Hormone na abertura. Não tem como competir, não dá. Então assim, não dá, tá ligado? Tipo, eu sei que não tinha como ficar exatamente no nível. Por mim eu repetia. Como é que fala? Colocava de novo lá pra tocar a abertura do Maximum The Hormone, que tá excelente pra mim. Já não precisava mudar aquilo ali em nada. Mas enfim, achei a sonoridade um pouco abaixo, principalmente aí na abertura. E o encerramento também, achei que ficou um pouco também abaixo. Ficou bem meme também. As Valkyrias puxando um ronco lá aleatório pra caramba. Bizarro pra caramba. Mas enfim. Bom, já malhei pra cacete esse negócio, né? Problemas técnicos absurdos aí então, né? Resumindo a ópera, né? De Shumatsu no Valkyrie aqui, Record of Ragnarok versão anime. Segunda parte, né? Parte 2 aí. Mas a gente tem também coisas boas pra falar, né? Que é, inclusive, coisas boas da primeira temporada, né? Que é a direção do anime, a história do anime, como ela funciona. Eu acho mais interessante que o mangá. Inclusive eles adicionam alguns detalhes interessantes, né? Que não tem no mangá. Eu já tinha comentado isso lá na primeira temporada, fiz alguns vídeos a respeito, né? Que tem cenas novas, cenas exclusivas do anime. E aqui tem também, tem a parte negativa, ainda assim, né, apesar de eu estar elogiando aqui, tem a parte negativa de que é pouco. Eles colocaram menos cenas extras interessantes em relação ao que tem no mangá, tá? Mas ainda assim eu achei interessante algumas coisas. Eu vou fazer um vídeo separado depois, tá, sobre esses assuntos aí. Mas basicamente a gente teve ali praticamente o início da luta do Okita contra o Loki. Achei bem legal esse negócio. O que mais que a gente teve? A gente teve o poder do Odin sendo melhor explicado e apresentado naquela cena do jardim. Inclusive já pode ser uma dica de como ele deve lutar, inclusive, tá? Bem interessante.
E uma parada que ficou bom e ruim ao mesmo tempo, na minha opinião, foi a questão aí de como eles organizaram os flashbacks dos personagens em relação às lutas. Porque em Shumatsu no Valkyrie é muito normal, é padrão de Shumatsu no Valkyrie, na verdade, né? Que a gente vê as lutas rolando e a gente acompanha por dentro ali, durante a luta, os flashbacks dos personagens, né? Cenas relacionadas e tal. E também aquela cena do jardim que teve também. E aqui, no anime, eles rearranjaram as cenas. Teve algumas cenas que ficaram fora de lugar. A cena do jardim foi adiantada, porque ela ocorre no meio da luta do Raiden versus o Shiva. E aqui eles colocaram pra acontecer antes, né? Pra acontecer antes da luta. Então achei bem diferente, assim. E acho que ficou mais legal, assim, ficou legal. Em compensação, o fato da luta em si não ter essa parte aí, né, que dá ali um gap, vamos dizer assim, né, entre a luta ali, cria uma parte 1, parte 2 da luta, vamos dizer assim, meio que fez com que a luta ficasse um pouco rushada. Não sei, me pareceu que a luta do Raiden e do Shiva ficou um pouquinho apressado, vamos dizer assim, meio anormal também. A cena também que eles estão lutando ali, lá pro final, onde a gente via no mangá mesmo, piadas à parte, né, era parado a cena, né, porque era só a gente acompanhando basicamente ali os movimentos que cada um fazia e tal. Esse momento seria um PowerPoint, vamos dizer assim, né, mas aqui eles tomaram a iniciativa, por alguma razão, de fazer animado, né. A gente viu ali alguns golpes que estão naquela imagem que vai descendo, e a gente vai vendo, inclusive, aquele desenhista fazendo, né, inclusive o desenho, né, do Shiva e do Raiden ao mesmo tempo. E aqui eles colocaram pra acontecer tudo meio que animado ali em sequência. Ficou como se fosse parte da luta mesmo. Ficou bem legal, achei que ficou bem melhor essa parte aí. Mas ainda assim a luta no geral ficou um pouquinho rushado. Em relação à primeira luta, né, que foi aí do Hércules e do Jack, eu gostei do visual que eles deram para o Hércules quando ele toma o sangue de Zeus. Ele fica com o cabelo brancão ali, achei bem legal. Não lembro se já era assim, se quem fez aí a obra já tinha comentado sobre ele ter o cabelo branco ali naquele momento. Mas achei interessante que eles mudaram a cor quando ele se transforma, ficou show, achei maneiro, sabe? Teve algumas leves adaptações ali sobre essas questões de como funciona a narrativa de Shumatsu no Valkyrie aqui, mas no geral, assim, tá bom, tá ok. Pra mim tá de bom tamanho. Essa parte nunca decepciona, pelo menos, né? Mas teve uma coisa esquisita. Aliás, vale citar, né, que essa temporada foi dividida em duas partes, né? Então a gente vai ter segunda temporada, parte 1 e parte 2. A primeira parte aparentemente saiu agora, né? Essa versão aí que parou na luta do Raiden contra o Shiva. E no iniciozinho ali da apresentação do Buda, né? Quando ele tava ali anunciando que ele ia virar casaca. Vai ter uma outra parte depois, continuando aí essa história do Buda, né? Aparentemente vai ter não sei quantos episódios, porque é uma luta só. Mas vai ter uma parte 2 aí nessa segunda temporada, tá? Eu acho que até seria mais inteligente eles guardarem, tá, essa luta aí pra uma próxima temporada, sabe? E aí juntava ele com Qinshi Huang, porque aí seria bem épico, inclusive, uma temporada onde a humanidade só vence, basicamente, né? Isso ia chamar bastante gente aí, talvez, pra ver o anime, né? Mas, enfim, não sou eu que faço a obra, né? Eu não sou o inteligente que tá por trás aí desse projeto de gênio, né? Enfim. Mas, enfim, detalhes à parte, né? O que vocês acharam aí, então, dessa segunda temporada? Vocês acharam que eles melhoraram em questão aí da primeira temporada? Vocês acham que ficou a mesma coisa? Vocês acham que ficou pior do que estava na primeira temporada? Enfim, o que vocês acharam aí então dessa obra aí, né? Esse anime aí de Shumatsu no Valkyrie, Record of Ragnarok, sei lá. Comenta aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem, Taverna do Bacon. Link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui.